Tudo começa quando Augusto faz cena perto do corpo de Ezequiel, e então pergunta por que ele fez isso, e Matilde diz que eles não sabem, e Lázaro fala que não entende. E sabe que ele não queria depor, mas não imagina o porquê ele faria algo do tipo. Augusto fala que agora consegue pensar em algo, e diz que Ezequiel tinha medo que todo mundo descobrisse o que ele fez quando saiu do povoado há anos atrás, e então eles querem saber o que foi, e Augusto fala que ele foi pego roubando, e isso poderia prejudicar ele com a polícia, e então eles ficam chocados, mas Lázaro segue desconfiado. Enquanto isso, Karina está com Paulinho, e ele pergunta se nunca mais vai poder falar com seu pai. E Karina fala que pode sim, porque ele estará no céu ouvindo, e então fala para o menino juntar as mãos e pedir para Ezequiel cuidar de sua mãe, dele e também de Luz. E então Karina fala que ele pode fazer isso todas as noites, e depois abraça ele. E nisso, Alzira chega gritando no local que está o corpo de Ezequiel, e pede para vê-lo. E então os homens abrem a capa e ela começa a chorar e gritar mais quando vê que realmente é ele. Alzira fala que não entende e que ele não tinha o direito de fazer isso com sua vida. Mas Matilde fala que com certeza ele tinha algum motivo, e Manuela começa a falar que Augusto disse uma coisa para eles. Mas Lázaro interrompe e resolve contar. Ele fala que Augusto disse que Ezequiel tinha medo de ir depor porque já foi preso, mas Alzira fala que isso não é verdade, e então Augusto continua dizendo que sim, e que ele foi pego roubando, e Jerônimo confirma dizendo que Ezequiel confessou isso para ele. Carlos acha estranho e pergunta se mesmo sabendo disso Augusto contratou ele, e então ele fala que Ezequiel era só um jovem, e acha que todos merecem uma segunda chance, e que ele trabalhou muitos anos com ele, mas nunca roubou nada. E enquanto isso, Alisson fala para Aníbal que ele precisa pesquisar para saber se tem direitos sobre as coisas do pai dele, mas Aníbal não entende. E ele fala que aonde ela mora, os filhos têm direitos sobre os bens dos pais, e que ele precisa pesquisar para saber como é ali, e garante que ele pode ganhar muita coisa, porque disse que seu pai é uma pessoa importante no povoado. Jerônimo fala que se sente culpado pela morte de Ezequiel, afinal foi ele que mencionou o nome dele para depor, e Augusto quer saber o porquê ele fez isso, e Jerônimo fala que por culpa dele que mandou matar Álvaro na cadeia. Os dois começam a discutir, e então Renata se mete e manda eles pararem, porque precisam respeitar a dor de Alzira, mas ela fala que eles não precisam se preocupar, porque agora sabe que ele realmente não confiava nela, e que viveram esses anos todos juntos, e agora ele vem fazer uma coisa dessa, e então vai embora. Na empresa, Matias pergunta para Honório se Adriana contou para ele o que aconteceu na noite anterior, e Honório diz que se for sobre Roberta e Germano sim, e Matias pergunta o que o tio acha disso. Honório fala que acha péssimo, porque Germano tem fama de mulherengo mesmo estando casado, e Matias fala que ela também não é flor que se cheire, e então fala que vai falar com Roberta para não fazer nenhuma besteira. Honório fala que o melhor é avisar Gonçalo, porque ele e Germano são muito amigos, e ele vai ver o que é melhor para se fazer, e então Matias pergunta qual dos dois vai contar, e Honório dá a ideia deles irem juntos falar com o cunhado. E enquanto isso Germano já está na sala de Gonçalo, e fala que quis ir contar para ele antes que fique sabendo pela boca de outra pessoa e interprete mal, e então fala que convidou Roberta para jantar ontem, porque sentiu que ela não está tão inteirada na empresa, e achou melhor contar para não ter más interpretações. Gonçalo quer saber o porquê ele falou dessa forma, e Germano conta que Matias e Adriana encontraram os dois, e até chamou eles para sentar à mesa juntos para perceberem que não tem nada demais, e acha que Roberta é uma garota muito sensível, e que precisa do apoio da família.
Afinal, todos merecem uma segunda chance, e então Gonçalo concorda. Por outro lado, Inês fala para Regina que não quer que Constanza pense que ela é uma fofoqueira, mas Regina fala que ela sabe bem que Inês precisa passar para ela tudo o que acontece na fundação. Em seguida, o telefone toca e Regina fala que é a primeira chamada telefônica para a fundação de Inês, e então manda ela atender. E então Inês, muito contente, atende a chamada. E enquanto isso, Corina está cozinhando com Constanza, e então pergunta em quanto tempo ela já será cozinheira. E Constanza fala que se ela continuar se empenhando, em 1 mês já estará pronta, e Corina fala que é muito tempo. Constanza não entende. E então Corina explica que precisa trabalhar, porque não tem mais dinheiro para pagar o aluguel de seu quarto. E então Constanza fala que pode emprestar, e quando ela conseguir trabalho pode devolver. Mas Corina fala que Inês pode ficar sabendo, e Constanza fala que vai fazer isso por fora do centro. E então Corina agradece e fala que ela é seu anjo da guarda. No hospital, César termina de fazer o exame, e então pergunta para o doutor o porquê fez o mesmo exame da outra vez, e começa a desconfiar, dizendo que algo deve estar acontecendo, e que o médico deve ter detectado alguma coisa da outra vez e não disse nada. O doutor fala que é uma situação muito complicada, e que prometeu não contar nada, e César quer saber para quem ele fez essa promessa. E o médico fala que para o pai dele, e César quer saber do que se trata, e então o doutor manda ele ir até o consultório no dia seguinte para conversarem melhor, e então César sai. Na empresa, Honório e Matias ficam surpresos quando Gonçalo fala que Germano já contou para ele que chamou Roberta para jantar, e então eles querem saber o porquê ele disse isso. E Gonçalo fala que ninguém queria que Roberta entrasse para trabalhar na empresa, e então ela estava se sentindo descolada e agora se sente bem com Germano. Honório fala que não pode confiar, mas Gonçalo fala que ele é seu amigo e que confia nele, e que todos devem apoiar o que ele está fazendo por Roberta, e então Matias e Honório continuam desconfiados, mas resolvem não dizer mais nada, e optam por esperar para ver o que acontece. Na Bonita, Renata e Jerônimo chegam em casa juntamente com Carlos, Matilde e Manuela, e então encontram com Alisson e Aníbal, e Manuela se desculpa dizendo que com toda essa correria não conseguiu apresentar Alisson, e então eles se cumprimentam. E Manuela explica para Renata que sua neta vai passar uma temporada na fazenda, e então Renata deseja boas-vindas a ela. Eles começam a se organizar para ajeitar tudo para o velório, e então Manuela e Matilde falam que vão ajeitar uns quartos e Alisson e Aníbal acompanham eles. Carlos fala para os amigos que não vai conseguir acompanhar eles porque precisa ir buscar Priscila no aeroporto. E então Jerônimo diz que ele tem toda razão, e que tinha se esquecido. Afinal, esse dia foi intenso demais. Na Cruz de Amor, Augusto paga o homem pelo serviço que fez, e fala que ele foi muito eficiente. E então diz que agora está sem capataz e quer saber se ele gostaria de trabalhar no lugar de Ezequiel. E ele diz que sim, e quer saber quando vai começar. E Augusto fala que por ele começaria agora mesmo, mas prefere deixar passar o velório para o pessoal não ficar dizendo que ele é um desalmado. Por outro lado, Carina para Alzira se ela quer que comece a arrumar a casa para o velório, mas ela diz que tanto faz e que só está fazendo isso porque Ezequiel era o pai de seus filhos, porque por ela não fazia nada. Carina fala que não entende, e Alzira fala que ele não foi sincero com ela, e que agora entende o porquê ele disse para Luz que tinha vontade de sumir, e garante que jamais vai conseguir perdoar ele pelo que fez. Augusto liga para Roberta, que fala que já era a hora dele entrar em contato, e que estava achando que ele já tinha se esquecido dela, e Augusto fala que estava lidando com algumas coisas. E então fala que já é hora dela ligar para Renata e perguntar por Ezequiel. Roberta fala que não tem um pretexto para isso,
e Augusto conta que Renata vai dizer que está no velório dele, e então ela fica chocada perguntando se Augusto matou ele, mas ele garante que não, e então manda ela fazer isso logo. E fazer Renata acreditar que ele se aproveitou dela quando estava na cruz de amor. Ele desliga, e então Roberta fica se perguntando se Augusto matou ele, e diz que não duvida de nada porque ele é capaz de tudo. E nisso, ela vai até a recepção e fala para Beth que se perguntarem por ela é para dizer que ela foi almoçar em casa, e então entra no elevador. Na sala, a Adriana fala para Matias não se sentir mal, porque ele não foi o único a pensar mal de Roberta com Germano, mas ele fala que seu pai pode ter razão, e que ele não levaria ela em um lugar público se tivesse mal intencionado. Porém, Adriana fala para ele não se preocupar com isso, e Matias diz que ela tem razão. E que o tempo vai dizer qual é a intenção dos dois. Roberta está no estacionamento quando Leandro abre a porta do carro e ela vê Josefina, que manda ela entrar, e Roberta fala que levou um susto. E Fina deixa claro que se ela não tem tempo para a mãe, quer provar que ela sim tem tempo para ir atrás de sua filhinha. No aeroporto, Carlos encontra com Priscila, que fica muito feliz em ver ele e fala não entende como eles ficaram tanto tempo sem se ver, e comenta que ela gostava tanto dele na época que namoravam, mas Carlos fala que nada será como antes, mas ela não está muito convencida. Roberta quer saber como Josefina chegou até ali, já que deveria estar trancada na ala psiquiátrica, mas ela fala para a filha não duvidar dela, e mostra que está com o diretor, e Roberta fala que não entende como ela consegue que todos acabem por virar escravos dela. Josefina fala que agora a filha entende que não vai conseguir se desfazer dela, e então deixa claro que quer seu dinheiro, mas Roberta diz que não pode ficar levando dinheiro para ela toda hora porque tem mais o que fazer. Mas Fina fala que o dinheiro é dela e pergunta aonde está. Roberta fala que está em sua casa, e então Fina fala que elas vão para lá agora, mas Roberta fala que não, porque ela não pode entrar. E fala que Gonçalo e Regina estão esperando ela para almoçar, e Fina debocha dizendo que eles são uma família muito feliz, e depois fala que vai ficar do lado de fora e ela vai levar o dinheiro até ela, e então Roberta sai do carro e vai pegar o dela. De volta ao povoado, todos já estão reunidos na casa de Alzira, e então ela decide ir até o caixão para ver Ezequiel. Mas Karina fala que ela não deveria fazer isso. Porém, Alzira diz que quer ter certeza, para que não aconteça como aconteceu com Álvaro e ela, e então Karina diz que ela tem razão. Alzira pede para Lázaro abrir o caixão, e então ela vê o corpo, e nisso, Antônio chega e pergunta para Matilde e Manuela quem é a viúva de Ezequiel. E elas mostram, e perguntam se ele vai dar a missa. Mas ele diz que não, porque não é padre, mas Manuela pede para ele pelo menos fazer uma reza e então ele aceita. Antônio vai até Alzira e diz que sente muito, e pergunta se ela quer que ele reze um terço, e Alzira aceita, e nisso Renata e Jerônimo chegam e abraçam ela. E Antônio começa a reza, e em seguida Alzira corre para o quarto e Renata resolve ir atrás dela. Ela chega no quarto e vai para a cama, e Renata senta ao lado dela e começa a acalmá-la. E Alzira fala que não entende o porquê os homens sempre mentem para as mulheres, e diz que achava que Ezequiel era um santo, e agora sente muita raiva dele. Renata fala para ela não ficar assim, e que a mentira não é exclusiva dos homens, e conta que ela foi enganada por ambos, mas que graças a Deus recebeu o amor de seu padrasto. Alzira fala que não teve essa sorte, mas Renata diz que a vida dela vai seguir e que ela vai receber muito amor de quem está perto, e quem sabe ela volte a confiar e também a se relacionar, porque a vida é sobre isso. E então Alzira agradece e abraça ela. Na mansão, Regina está mostrando para Gonçalo a lista de convidados do casamento,
e ele pede para incluir Germano e sua esposa, porque ele está ajudando muito Roberta a se integrar na empresa, e então Regina diz que tudo bem, e fica feliz por ele estar ajudando sua filha. Roberta chega e cumprimenta os dois, e Regina fala que vai pedir para servir o almoço, e Roberta fala que vai em seu quarto buscar umas coisas, e então elas saem. Lá fora, Leandro pergunta para Fina se aquela mansão era dela, e ela confirma, e ele fala que não sabe como ela pôde abandonar aquela casa, mas Fina fala que Regina roubou dela, e em seguida vê que os funcionários da casa estão jogando suas roupas fora. E fica muito furiosa, e nisso Roberta está no quarto colocando dinheiro em uma caixa e depois coloca o restante no fundo de uma gaveta. De volta ao velório, Augusto chega e manda seus homens entrarem com uma coroa de flores, e em seguida vai até Alzira e fala que ela não precisa se preocupar com o futuro, porque ele vai resolver tudo, e que os filhos dela terão estudos até a maior idade, e que ela vai receber o salário que Ezequiel tinha como pensão. Jerônimo comenta com Renata que palhaçada é essa, e Renata defende dizendo que Augusto está tendo um ato de bondade com Alzira, mas Jerônimo fala que se ele fosse tão bom assim, ele falaria em privado e não para todo mundo ouvir. E nisso Augusto vai cumprimentando o pessoal, e Antônio consola Paulinho, enquanto Alzira deita em cima do caixão e chora. De volta à mansão, Regina fala para Roberta que o almoço já está servido, e ela diz que já vai, e que só vai entregar um presente para Serena. Gonçalo pede para ela entrar e comer com eles, mas Roberta fala que ela está com pressa e então sai. E nisso Gonçalo fala que vai até o banheiro, e então Regina fica sozinha e desconfiada de Roberta. Lá fora, Leandro comenta que Roberta está demorando demais, e Fina fala que eles precisam esperar, e em seguida Roberta vem e entrega o dinheiro, e a empregada vê que é Josefina que está no carro, e então corre para dentro de casa, e Fina fala para Roberta que vai chamá-la sempre que precisar, e então diz que a ama, e Roberta sai furiosa. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.